O som da máquina preenchia o silêncio como um sussurro metálico e impiedoso. Um zumbido contínuo, frio, quase indiferente à dor humana. O sangue de Carlos corria por dentro de uma mangueira transparente, espessa, serpenteando até o filtro de diálise. Vermelho escuro, quente, vivo. Passando por agulhas grossas cravadas no seu braço, como pregos numa madeira cansada. 4 horas naquela cadeira. 3 vezes por semana. Para sempre. A frase do médico ainda ecoava na mente dele, dita sem emoção, como quem anuncia o fim de uma série. É isso. O senhor vai precisar de hemodiálise para o resto da vida. E pronto. Nada mais. O cheiro da sala era impossível de ignorar. Desinfetante forte misturado com um leve aroma metálico, quase como sangue velho. No ambiente, o ar carregava um cansaço coletivo. 16 cadeiras azuis alinhadas, todas ocupadas. Todos ligados às suas máquinas como se fossem parte delas. Carlos já sabia os nomes, as histórias, os olhos abatidos de cada um. Dona Maria, a voz doce que tremia de frio no fim da sessão. Seu Jorge, que agora só via metade do mundo. Todos quebrados pelo mesmo inimigo silencioso, o diabetes. Carlos olhava para a própria mão, imóvel sobre a manta fina, e se perguntava como diabos ele tinha ido parar ali. Ele, que seguia tudo à risca, 3 remédios por dia, glicemia medida religiosamente, dieta controlada. Mesmo assim, seus rins se entregaram em silêncio, sem aviso. A resposta ele descobriria tarde demais. Um erro escondido onde ninguém olhou. Um detalhe ignorado. Algo que ninguém, nem os médicos, nem ele, teve coragem de escutar quando o corpo começou a gritar. Agora, o preço era pago em sangue filtrado, em tempo roubado, em noites em que Margarete chorava baixinho, achando que ele estava dormindo. No Jabaquara, todo mundo conhecia o Carlos como o doutor dos aparelhos. Televisão que só dava chiado, micro-ondas que acendia, mas não esquentava, rádio antigo herdado da avó. Tudo passava pelas mãos dele. Mãos firmes, calejadas, com o cheiro de solda impregnado até no fim do dia. Era na pequena assistência técnica, com balcão de fórmica e prateleiras entulhadas de fios, que Carlos passava seus dias há 15 anos, religiosamente. O relógio despertava às 5h30. Café preto forte, pão francês com margarina. Um beijo apressado na testa de Margarete, ainda enrolada no edredom. E lá ia ele pegar 2 ônibus até o centro de São Paulo, com a mochila surrada e a marmita de alumínio sempre no colo. Aos 54 anos, Carlos carregava o corpo de quem já travou muitas batalhas. 1,75 m, barriga saliente que a camisa polo azul desbotada não escondia mais. O cabelo ralo, grisalho, insistia em cair para o lado. Os óculos viviam tortos, segurados por um pedaço de fita isolante que ele dizia há anos que ia trocar. As mãos agora tremiam de leve, coisa pouca, mas ele reparava. Culpa do café, achava. Casado há 27 anos com Margarete, enfermeira do posto local, mulher de pulso firme e coração mole. Tiveram 2 filhos, Marina, recém-formada em pedagogia, e André, estudante de engenharia na Federal. Vida simples, apartamento financiado, prestação do Gol 2008 batendo no dia 5. Uma família como tantas outras, equilibrando tudo no fio da conta bancária. Carlos nunca foi de se abrir. Carregava as emoções como quem carrega uma caixa de ferramentas. Pesada, fechada, pronta para uso só quando precisava. Foi criado com a frase do pai batendo no ouvido: homem não chora, homem resolve. Então, quando o diagnóstico de diabetes tipo 2 veio, num check-up que Margarete quase obrigou ele a fazer, a resposta foi um encolher de ombros. Açúcar alto? Quem não tem? Mas o número no papel não deixava margem para bravata. 320 em jejum. O médico do posto olhou sério e largou a metformina na receita. Daí em diante, comprimidos brancos de manhã, amarelos de tarde, insulina à noite. E ele seguia tudo, crente que estava no controle. Cortou o refrigerante, dosou o açúcar no café, cumpria cada consulta.
Fazia tudo como quem ajusta um resistor no lugar certo, metódico, preciso, achando que bastava. Só que o diabetes não é como uma TV quebrada. Não faz barulho, não pisca. Ele vai comendo por dentro, devagar. E Carlos, apesar de toda a disciplina, estava prestes a descobrir que o inimigo já tinha avançado demais. No começo, eram coisas pequenas, silenciosas, como se o tempo começasse a esquecer dele também. As chaves do carro, por exemplo. Carlos tinha certeza de que deixara em cima da mesa da cozinha, como fazia todo dia, mas estavam dentro da geladeira, geladas ao lado do leite. Margarete riu, tentando fazer piada. É o estresse, amor. Tá precisando de umas férias? Ele riu também sem graça. Mas por dentro, algo arranhava. Depois veio o branco na memória. Um cliente de 10 anos entrou na loja. Cumprimentou com aquele "E aí, Carlão?" E ele travou. Nome nenhum vinha. Só o suor frio escorrendo pela nuca, a mente vasculhando nomes em desespero. José? João? Jorge? Nada. O homem esperando, o silêncio pesando. A visão também começou a brincar com ele. As letras dos manuais técnicos viravam borrões, que dançavam na página, fugindo da lente dos óculos. Carlos aumentou a luz da bancada, comprou uma lupa nova e culpou a idade. Vista de velho, é isso. Mas o que ele não via, ainda, era o estrago que o diabetes fazia por dentro, rompendo aos poucos os vasos da retina. Retinopatia, diriam os médicos depois. Mas naquela hora, era só mais um incômodo que ele empurrava com as ferramentas para o canto da mente. Só que os pés gritavam. Começou com um formigamento bobo, como se pequenas agulhas cutucassem de leve. Depois virou dormência, sensação de andar com meias grossas mesmo descalço. À noite, vinham as cãibras, dores agudas que o arrancavam do sono com um grito abafado no travesseiro. Margarete acordava e massageava suas pernas com mãos cansadas, enquanto ele mordia o pano e tentava não chorar de dor nem de medo. A sede virou uma obsessão. Carlos bebia como quem atravessava o Saara. Garrafinha no bolso, galão embaixo da bancada, copo sempre cheio. E mesmo assim, a boca seca, a garganta raspando. O banheiro virou refúgio constante. Clientes esperando, enquanto ele corria mais uma vez para esvaziar o que parecia um poço sem fundo. O açúcar no sangue virou uma montanha-russa insana. 180 de manhã, 350 depois do almoço, 410 à noite. Ele mesmo aumentava as doses, por conta própria. Mas remédio resolve, pensava. Só que cada ajuste errado era um golpe a mais no próprio corpo. O pâncreas exausto. Os rins, filtrando veneno dia após dia, sem pausa. E então veio a terça-feira chuvosa. O barulho da chuva batendo no telhado da assistência. Carlos soldava uma placa-mãe antiga quando sentiu um cheiro estranho. Carne queimada. Olhou ao redor, procurando fio em curto, capacitor explodido. Mas o cheiro persistia. Até que olhou para baixo. A fumaça subia do próprio pé. O ferro de solda havia caído. Queimado o sapato, a meia, a pele. E ele não sentiu nada. Absolutamente nada. Naquele momento, o silêncio do corpo foi mais assustador que qualquer dor. 3 semanas depois do acidente com o ferro de solda, a ferida apareceu. Silenciosa, escondida. Um buraco no calcanhar que Carlos não soube dizer quando começou. Talvez um sapato apertado. Talvez uma pedrinha. O problema é que ele não sentiu. Não doeu. Foi Margarete quem viu, numa quinta-feira à noite, quando tirou a meia e o quarto inteiro se encheu de um cheiro adocicado, podre, um aviso do corpo de que algo muito errado estava acontecendo. A ferida tinha o tamanho de uma moeda de R$1, bordas escuras, centro amarelado, pus denso e lento. Margarete gritou, e Carlos, pela primeira vez, sentiu medo real. No pronto-socorro, o médico olhou, franziu a testa e balançou a cabeça com pesar. Pé diabético, disse, como quem sela um destino. Precisamos desbridar, rápido, senão o senhor pode perder o pé. Perder o pé. A frase caiu como um soco no peito. Carlos viu flashes, a assistência técnica fechada,
as ferramentas paradas, ele numa cadeira de rodas, tentando alcançar um interruptor. Como ele ia sustentar a casa? Como ia continuar sendo quem era? Começou ali um calvário. Todo dia, Margaret limpava a ferida com mãos firmes, mas olhos cheios. Fazia curativos em silêncio, mordendo o choro. Os antibióticos vinham pesados, destruíam a infecção, mas também o estômago de Carlos. Náusea, tontura, fraqueza. A ferida levou 2 meses para cicatrizar. E quando enfim fechou, deixou uma marca roxa, grossa, disforme. Mas o pesadelo não parou ali? Outras feridas surgiram. No dedão, entre os dedos, no outro pé. Era como se o corpo inteiro estivesse se desmanchando aos poucos. E à noite, as crises. Carlos acordava encharcado de suor, os lençóis grudados no peito. As mãos tremiam como se segurassem uma descarga elétrica. O coração disparava. Quando media a glicemia, o visor mostrava 40. Margarete correu a estocar mel no criado mudo, chocolates no banheiro, balas no corredor. Era uma corrida contra o tempo, salvar Carlos de si mesmo. Mas a cada crise noturna vinha a vingança de manhã. Glicemia explodindo para 500. Um ciclo insano, exaustivo. Os rins começaram a falhar. Primeiro foi o rosto. Inchado, estranho, como se ele não coubesse mais na própria pele. Depois, os dedos viraram salsichas. As meias marcavam as pernas como se tivessem cordas. O aliança apertava como um grilhão. Deitava e não conseguia respirar. O líquido já invadindo os pulmões. Precisou dormir com 3 travesseiros. Sentado. O corpo se afogava por dentro. A urina escureceu. Espumosa, com cheiro de amônia. Às vezes, sangue. Filetes finos, vermelhos, silenciosos como um sussurro de morte no vaso sanitário. A pressão arterial subiu sem pedir licença. 180 por 120, mesmo com 3 remédios. As dores de cabeça vinham como marteladas. A visão falhava. Um zumbido constante nos ouvidos, como se ele vivesse dentro de uma cachoeira. Marina e André começaram a revezar. Cada um pegava um turno para acompanhar o pai nas consultas. E foi numa dessas que o nefrologista do SUS não teve rodeios. Função renal em 25%. Era só uma questão de tempo. Carlos saiu mudo da consulta. O papel do exame na mão tremia mais do que ele. No banco de trás do Uber, a cidade passava como um borrão molhado pela janela. Lágrimas desciam devagar pelo rosto cansado. E ninguém disse nada. Ali, ele entendeu. O que vinha pela frente seria maior que tudo que já tinha enfrentado. Quinta-feira, meio da tarde. A loja estava quieta, abafada. Só o som do timer analógico de um micro-ondas antigo ticando devagar. Carlos girava o botão, conferia voltagens, tudo como sempre. Até que a dor veio. Seca. Crua. Uma lâmina em brasa atravessando suas costas, com uma fúria que o fez largar a chave de fenda como se tivesse sido eletrocutado. As mãos voaram para a lombar. O corpo se curvou. A respiração falhou. O ar simplesmente não vinha. Era como se algo esmagasse seu peito por dentro, apertando devagar, sem pressa, mas com força letal. Tentou chamar por ajuda. Só saiu um gemido rouco. Baixo. Trêmulo. O vizinho da loja de celulares ouviu o barulho metálico das ferramentas no chão. Encontrou Carlos ajoelhado, agarrado à barriga, o rosto transformado numa escultura de dor. E então veio o pior. A calça jeans se tingiu de vermelho. Um vermelho vivo, berrante, grotesco. A urina escorria sem controle, misturada com sangue, formando uma poça grossa no piso claro da assistência técnica. O cheiro metálico se espalhou. Carlos olhou aquilo com olhos de quem vê o próprio corpo se rebelar. "Meu Deus!" sussurrou e desabou. A ambulância do SAMU levou 40 minutos. 40 eternidades. Margarete correu as 8 quadras do posto até a loja com o jaleco ainda sujo de curativo. Quando chegou, encontrou Carlos à beira do apagão total, os olhos revirados, as mãos trêmulas, como se tentassem segurar o próprio espírito dentro do corpo. Pressão. 220 por 130.
um número que mais parecia um aviso de explosão. O paramédico entrou em modo de guerra, injetando medicação, gritando ordens pelo rádio. Margaret seguia ao lado, muda, travada, o coração pedindo a Deus um milagre entre um soluço e outro. No hospital, o veredito veio direto, sem enfeite. Insuficiência renal aguda. Os rins colapsaram. Precisamos iniciar hemodiálise agora ou ele não sobrevive à noite. Margaret caiu numa cadeira de plástico como se o chão tivesse sumido. Mãos no rosto, corpo tremendo. Marina abraçou André, os dois em choque, crianças de novo diante da possibilidade mais impensável: perder o pai. A sala da primeira diálise parecia um cenário de guerra. Alarmes soando, vozes sobrepostas, passos apressados. Enfiaram um catéter no pescoço de Carlos. Grosso, agressivo, uma via rápida para o sangue sair e voltar limpo. 4 horas de horror. Tubos, filtros, máquinas sugando o veneno que seus rins não conseguiam mais eliminar. E ele ali, entre o aqui e o além. Flutuando. Em um momento, via Margarete ao seu lado, segurando sua mão com força de quem implora por mais tempo. No outro, via o pai, morto há uma década, sorrindo de uma luz branca, chamando. Depois, flashes dele mesmo, mais jovem, inteiro, cheio de vida antes do diabetes, antes da queda. Naquele nevoeiro de dor e anestesia, só uma pergunta martelava, incessante. Como foi que eu cheguei até aqui? Onde foi que eu errei? Porque fazer tudo certo. Não foi suficiente? Terceiro dia de internação. O quarto estava silencioso. Só o bip intermitente do monitor preenchia o ar pesado com cheiro de desinfetante e tristeza. Carlos esperava mais uma sessão de diálise, olhando para o teto como quem tenta lembrar de um sonho que nunca existiu. A porta se abriu devagar. André entrou, olhos vermelhos, olheiras fundas, o celular apertado nas mãos como se carregasse dinamite. Pai, tem uma coisa que o senhor precisa ver. A voz saía trêmula, mas havia algo novo ali, uma faísca. Uma urgência. Era um vídeo no YouTube. 40 minutos. Título simples. O que ninguém conta sobre o diabetes tipo 2. Carlos estranhou. O homem na tela não usava jaleco, não falava como médico. José Roberto, 58 anos, mecânico aposentado de Campinas. Falava com o sotaque do povo, com a dor de quem tinha vivido na própria carne. 15 anos de diabetes, 6 meses de diálise, quase perdeu a perna. E então, encontrou algo. Algo que nenhum médico tinha contado. O problema não é só o açúcar alto, dizia ele, olhando direto para a câmera. É a resistência à insulina. As células trancam as portas. A insulina bate. E ninguém abre. O açúcar fica solto no sangue, correndo como ácido, destruindo tudo. E por dentro? Seu corpo morre de fome. Carlos pausou. O coração batia forte, acelerado. Resistência à insulina. 5 anos de consultas, exames, receitas. E ninguém havia explicado aquilo com tanta clareza. Só diziam, tome isso, aumente aquilo, coma aquilo outro. Era como trocar fusíveis sem entender o curto, José Roberto seguia. Falava de inflamação silenciosa, de alimentos saudáveis que só pioravam o quadro. Mostrava exames, fotos antigas na diálise, fotos atuais, com brilho no olhar. Glicemia em 90, creatinina normal, sem remédios, sem diálise. A resposta? Uma reviravolta total. Cortou carboidratos, até os integrais. Começou a consumir gordura boa. Jejum intermitente, exercício de força, não só caminhada. Meditação, silêncio, respiração. Não negava a medicina, mas questionava. Não abandone seu médico, dizia ele. Mas entenda seu corpo. O que funcionou para mim pode não ser igual para você. Mas fazer tudo igual e esperar um milagre. É loucura. Carlos olhou em volta. A máquina ao lado, esperando. O cateter no pescoço, desconfortável. Os pés inchados, adormecidos. Sentiu o peso dos anos, das agulhas, da frustração. Tinha só 54 anos.
Não podia aceitar aquilo como sentença. André ainda segurava o celular. As mãos tremiam. No olhar dele, esperança e medo se misturavam. Pai, e se a gente tentar? O que a gente tem a perder? Carlos não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Pequeno gesto. Enorme decisão. Ali, naquela cama de hospital, com o corpo cansado e a alma por um fio. Ele escolheu lutar diferente. A revolução começou ali mesmo, entre lençóis de hospital e olhares desconfiados. Carlos, com o cateter ainda no pescoço, recusou o pão branco do café da manhã. Pediu ovos, manteiga. A nutricionista franziu o senho, alarmada. Diabético precisa de carboidrato, senão entra em hipoglicemia. Mas Carlos estava firme. Mostrou o vídeo no celular. Pediu uma chance. Uma semana. Margaret, acostumada a ver protocolos sendo seguidos sem resultado, se posicionou. Doutora, o convencional levou ele para diálise? Vamos tentar o incomum. A primeira semana foi uma batalha dentro do próprio corpo. Um desmame brutal. O organismo de Carlos, viciado em açúcar há mais de 50 anos, protestava. Dores de cabeça que pareciam marteladas. Um vazio insuportável no estômago. Irritação por qualquer coisa. As pernas fraquejavam como galhos, mas ele resistia, suava e contava os minutos. Então, no quarto dia, algo mudou. Glicemia em jejum, 120, sem dose extra de insulina. No sétimo, 100. Os médicos diziam que era sorte, coincidência. Carlos sabia que não era. Marina trouxe livros, artigos, estudos científicos. A família virou célula de pesquisa viva. Descobriram que o corpo de Carlos, ao se libertar do açúcar, começava a produzir cetonas, uma nova fonte de energia que não bagunçava os níveis glicêmicos. Os rins, antes afogados em açúcar, mostravam pequenos sinais de alívio. A creatinina caiu de 8,5 para 6. Em 2 semanas, Carlos teve alta no 21º dia, ainda dependente da máquina 3 vezes por semana, mas com um olhar que carregava algo novo. Fome de recomeço. Na varanda estreita do apartamento, ele improvisou uma academia. Garrafões d'água como pesos. A vassoura virou barra de exercício. 15 minutos pela manhã. 15 à noite. Os músculos, antes atrofiados e esquecidos, começaram a despertar. E com eles, a sensibilidade à insulina. A máquina interna do corpo começava a reengrenar. A cozinha virou laboratório de ressurreição. O café da manhã era ovos mexidos na manteiga, com abacate e sal grosso. Almoço com salada viva, frango grelhado, brócolis no vapor. Às 18 horas, jantava. E depois, jejum. A geladeira mudou de cor. A despensa virou aliada. Pão de linhaça, arroz de couve-flor, macarrão de abobrinha. Margarete aprendeu tudo, refazendo a rotina da casa com colher de pau e coragem. Mas o mundo lá fora não entendeu. Amigo dizia que ele ia morrer sem arroz. Parente levava bolo Jet com carinho e veneno. O médico do posto ameaçou denunciá-lo. Você está se automedicando? Mas Carlos respondia com números. Frios. Imbatíveis. 2 meses depois, glicemia em 90. Pressão 12/8. Inchaço? Sumiu. Creatinina, 3,2. A máquina ainda lá, sim, mas cada vez menos necessária. E então, no 4º mês, veio o impossível. O nefrologista olhou o exame, depois olhou para Carlos. A função renal subiu. 40%. Você saiu da zona de diálise obrigatória. Carlos desabou. Chorou sem vergonha, sem freio, sem medo. Margarete o segurava forte, como quem segura uma alma voltando para o corpo. Marina e André comemoraram no corredor, como se o pai tivesse vencido a morte em uma corrida impossível. A vida, que antes era um roteiro trágico escrito à força por uma doença silenciosa, agora começava a ser reescrita, com suor, com disciplina, com fé e, finalmente, com esperança. O sangue ainda corria pela máquina, mas agora apenas 2 vezes por semana. Carlos assistia àquele fluxo vermelho escuro com olhos serenos, não mais como quem está preso,
mas como quem está quase livre. Já se passavam 6 meses desde o colapso na assistência técnica. Meio ano que parecia uma eternidade condensada em dor, coragem e renascimento. A assistência seguia funcionando. André assumia as tardes, os braços sujos de graxa como os do pai, anos antes. Tinha trancado a faculdade por amor, mas Carlos já cochichava planos para que voltasse logo. As mãos do velho técnico não tremiam mais. A visão, ainda com óculos, enxergava com mais nitidez. Os pés, antes insensíveis como pedra, agora formigavam. Às vezes doíam. Um sinal silencioso de que os nervos estavam voltando à vida. Num sábado de sol, Carlos reuniu a família na sala apertada do apartamento. Sobre a mesa de centro não havia café nem bolo. Havia exames, montanhas deles, linhas, números, curvas de glicemia e creatinina. A verdade estampada ali, glicemia de jejum, 85, hemoglobina glicada, 5,8%, creatinina, 2,1%, função renal, 55% e subindo. O médico disse que, se continuar assim, posso sair da diálise em 6 meses. A voz saiu embargada. Margaret, tão forte por fora, desabou. Chorou como quem expulsa meses de medo do peito. Marina correu para abraçá-lo, como fazia quando tinha 7 anos. André não chorou. Só apertou o ombro do pai com aquele gesto de respeito entre homens que se entendem no silêncio. Mas Carlos sabia que a vitória não era só dele. Ele lembrava das 16 cadeiras da sala de hemodiálise, das vidas presas às máquinas, do olhar de Dona Maria, da voz cansada de seu Jorge. Quantos ali estavam fazendo tudo certo? E piorando? Quantos não sabiam que havia outro caminho? Foi por isso que nasceu o canal. Simples, sem edição, sem roteiro, sem ego. Apenas Carlos, na cozinha, com o celular da filha apoiado num copo, contando sua história como quem explica o circuito de uma TV velha. O primeiro vídeo teve 30 visualizações, o segundo 80, o 10º passou de 1.000. E então, começaram a chegar as mensagens, gente de todo canto. Recém-diagnosticados, pessoas em diálise, gente no limite, pedindo ajuda, pedindo esperança. Carlos nunca se apresentou como especialista. Começava cada vídeo com o mesmo aviso. Eu não sou médico. Sou só um técnico que quase morreu de diabetes e descobriu que, às vezes, questionar pode salvar sua vida. Ele contava os erros, as recaídas, as noites em que pensou em desistir. Mostrava exames, explicava os alimentos, repetia. Cada corpo é único. Acompanhe com o médico. Mas questione, pesquise, experimente. Naquela tarde, enquanto a máquina fazia seu trabalho silencioso, Carlos olhou ao redor e pensou em quem ainda viria. Gente que, como ele, acredita que seguir o protocolo é o único caminho. Gente que talvez esteja lendo uma receita para a própria ruína. Porque diagnóstico não é sentença. Porque viver preso a uma rotina sem resultado é enlouquecedor. E porque, às vezes, tudo o que falta é alguém dizer que existe um outro jeito. Talvez esse alguém seja ele, talvez esse vídeo seja o primeiro passo de alguém. Talvez essa história precise ser contada de novo e de novo, até que ninguém mais acredite que não há saída.